Obrigado, boa noite a todos e todos. Companheiro Chico, companheira Rosilene, companheira Érica, companheira Arlete, Adenil, João, Gabriel, Nádila, Ludmila, Rodrigo, Leandro, Sheila e o nosso Marcos, né? O nosso conhecido Marcão. Então, queria aqui falar com vocês, primeiro, que é muito difícil, numa única noite, falar de 43 anos e de pessoas tão expressivas e que foram candidatos e que contribuíram. Então, é muito difícil a gente conseguir. Então, portanto, eu queria aqui dizer para os companheiros que a gente não conseguiu expressar aqui tudo aquilo que a gente desejava expressar. Então, queria pedir desculpa ao companheiro Pedro Celso, mais uma vez. Queria agradecer à comissão que organizou essa festa. É uma festa longa, porque a gente fez atividade ontem, fez atividade hoje de manhã, tivemos sessão solene à tarde, tem atividade amanhã, tem atividade domingo, tem atividade na segunda com Lula. Então, é muita coisa que nós estamos cuidando nesse momento e nessa difícil jornada do cotidiano nosso. Começamos hoje, Fernando, com o café da manhã, junto com o Gabriel, lá no Jardim Botânico, lá no café que os companheiros lá do Jardim faz uma vez por mês e que, durante a campanha, fazia toda semana. Então, eu queria dizer para vocês sobre isto, desse momento. E queria, companheiro Cleito, olhando para você, dizer da satisfação que a gente tem de ter você hoje como presidente do nosso sindicato. Está aqui o Abidão, nosso secretário-geral, o nosso presidente, Orlando Cariello, que foi presidente do PT, ele é o arquiteto, o escritório que está aqui, que reformou. Então, hoje ele está aqui na condição do empresário, do escritório, que reorganizou aqui o sindicato e também presidiu o PT e contribuiu com a fundação. Mas eu estou falando isso porque aqui o Sindicato dos Bancários, também com essa mesma dificuldade, para contar a história do sindicato, o sindicato resolveu fazer um documentário que se transformou num filme chamado Palco de Luta. E acho que é isso que nós precisamos fazer enquanto Partido dos Trabalhadores. Essa história, essas pessoas que estão aqui, que nós chamamos aqui, a gente precisa dar voz a todos eles. E é preciso que cada um fale do momento que esteve no partido, no momento que esteve na presidência do partido, que esteve no parlamento, esteve no executivo. Tivemos 2 experiências de governos, uma pelo companheiro Cristóvão e a companheira Arlete como vice-governadora, e do companheiro Agnello. Nós tivemos o companheiro Magela, a companheira Lúcia Carvalho, o companheiro Patrício e o companheiro Vasni, na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lembrar do meu amigo, tentei falar com ele e não consegui, o nosso companheiro Eurípides Camargo, que está lá em Colinas do Sul, e que foi um líder da resistência na Ceilândia e que foi parlamentar na primeira legislatura nossa aqui em 1990. Então, queria falar um pouco que existe muito esse trabalho. Acho que nós, assim como eu, que passei por um momento difícil na minha vida, que foi o Covid, e parece que eu precisava derrotar o Covid para estar aqui hoje, junto com vocês, para estar vendo esse momento maravilhoso que é ter o presidente Lula novamente. Mas eu penso, e eu queria falar um pouco do futuro. Para quem me conhece, sabe da minha boa memória, mas essa boa memória não permitiu ver o esquecimento do nome do Pedro Celso. Mas eu queria falar um pouco do futuro, do que está colocado para nós como desafio. Então, eu queria falar que, da mesma forma então, que eu superei o Covid, venci ele, eu fiquei 8 dias entubado, pronado, tá certo? E estou aqui hoje, junto com vocês. Nós também, depois de 43 anos, a gente está tendo a oportunidade de, como diz a astrologia, da revolução solar e do novo momento, do renascimento do Partido dos Trabalhadores.
Acho que esse é o momento que nós temos, e nós não podemos perder essa oportunidade que nós tivemos, que é ter o Lula como líder. Só um homem como esse companheiro, de resistir a tudo e a todos nesses anos, inclusive os momentos de prisão, de convencer o PT a fazer uma política diferente no processo eleitoral, de ganhar as eleições e de estar governando, e que estaria aqui hoje, como teve aqui 10 anos atrás, no ATA, aqui no Teatro dos Bancários, né, e que vai estar segunda-feira lá no Centro de Convenções. O ato nosso estaria aqui hoje. O Lula estava aqui, mas ele foi aos Estados Unidos discutir com o presidente dos Estados Unidos. E, como diz o Chico, daqui a pouco mais de 30 dias, estará lá com Xi Jinping da China. Ou seja, é o Brasil liderando o processo mundial de uma mudança que acontece no mundo inteiro. Estou falando isso desse novo momento porque eu acho, e para isso, eu fiquei muito satisfeito da presença de todos aqui. Queria especialmente agradecer ao Carlos Campos, à Maria Silvia e ao Guilherme por estar aqui representando 3 homens importantes na história do PT, que foi o Lauro Campos, o Rossi, Luiz Basílio Rossi e o companheiro Sigmaringa Seixas. Mas o mais importante para mim aqui foi encontrar essas pessoas todas aqui. Encontrar o companheiro Chico Morbeck, o nosso primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, encontrar o Hélio Dolly, encontrar o Orlando, companheiros que não estão hoje mais no PT, encontrar a companheira Maninha, tá certo? Companheiros que estão aqui, que contribuíram com a história do PT e que nós precisamos, né, fazer com que, esse momento, a gente rediscuta qual é o nosso projeto de esquerda, qual é o projeto nosso para o futuro. Estou falando isso porque também, nesse momento, como diz o João Vicente e o Eduardo Brandão, eu estou presidente da Federação Brasil da Esperança. É essa federação que juntou o PV e o PCdoB. Mas digo aqui de coração, eu gostaria que nessa federação estivessem os companheiros do PSOL, os companheiros da Rede e os companheiros do PSB. Esses partidos que estivemos juntos na eleição formam um conjunto de partidos políticos aqui no Distrito Federal que a gente precisa estar unido. E, portanto, a gente fez todos os gestos, as tratativas para que a gente tivesse uma candidatura única da esquerda no Distrito Federal e que essa candidatura de esquerda fosse o companheiro Leandro Graz, que muito bem representou. O PSB, inclusive, retirou a candidatura e que expressasse na candidatura do companheiro Leandro Graz e da companheira Rosilene Correia essa expressão dessa unidade da esquerda. Nós precisamos pensar desta forma para 2026. Nós precisamos, 2026 começa agora. O aniversário do PT não é só o dia 10 de fevereiro. O 10 de fevereiro é o início de uma jornada que vai até 9 de fevereiro do ano que vem. Então, portanto, as comemorações, as ações necessárias que o partido tem para discutir os seus 43 anos, passa por isso. Então, portanto, eu queria aqui dizer de algumas ações que eu acho que são importantes para nós. Primeiro, o companheiro Armandinho está aqui. O companheiro Armandinho também é um fundador do PT. E o companheiro Armandinho, depois de longas conversas nos últimos períodos, o companheiro Armandinho me autorizou a dizer que ele vai voltar para o PT. E que nós queremos, com essa simbologia do companheiro Armandinho, a gente até pensou em fazer isso hoje com outras pessoas, mas, como eu disse, são muitas atividades, a gente não daria o peso e a representação de um movimento que eu acho que a gente precisa fazer e que o companheiro Armandinho vai fazer isso. E a gente tem muitos companheiros que vão se filiar ao PT, estão retornando ao PT, e companheiros que se filiaram ao PT, como a companheira Ana, do Borda da Luta, que filiou hoje na sede do PT. Hoje também é aniversário do nosso companheiro Ricardo Berzoini. Falar em 10 de fevereiro, o Berzoini teve a felicidade de fazer aniversário, viu, Gabriel? Não foi de diferença de dias como você. O Ricardo faz no mesmo dia. Então, eu estou falando do Armando porque a gente quer organizar um conjunto de pessoas
para que a gente possa voltar ao PT, como o companheiro Armando, outras pessoas, companheiros que, por desorganização nossa, né, a ficha de filiação não está lá, não é isso, Maria Silvia Rossi? Né? Essa militante histórica não está lá e que a gente quer fazer isso, assim como várias outras pessoas. Então, a gente quer fazer uma campanha de filiação organizada, um ato político. Segundo, nós queremos reverenciar, né? Hoje eu utilizei o Chico do Sul. O Chico está aqui? Não. Então, quando eu fui escolher a estrelinha que eu ia usar, eu peguei a estrelinha do setorial indígena, porque eu queria falar dos povos originários, nesse momento tão importante que a gente está tratando. Mas eu também pensava nos meus antecessores, Chico Morbeck e demais, porque vocês abriram essa frente que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, eu queria falar sobre isso. E, quando a gente fala disso, a gente fala da geração 80. Né? O Rubem Fonseca, a Maninha, é da geração 68. A companheira Arlete, a companheira Érica, é da geração 70 da UNB. E nós queremos fazer a geração 80 do PT. São aproximadamente 1.000 filiados e filiadas do PT que se filiaram ao PT na década de 80. Nós queremos reencontrar essas pessoas, localizar essas pessoas, e queremos, no mês de junho, no momento que não tem mais chuva, a gente fazer uma confraternização, um encontro, de reencontrar essas pessoas, entregar um certificado pela história de luta desses companheiros e companheiras, ter uma estrelinha especial para a gente demonstrar isso, uma carteirinha especial da geração 80. Então, são muitos companheiros, a companheira Glorinha, que é bancária, que me filiou, o companheiro Chico Machado falou na reunião que queria fazer parte, a Arlete, né, a Maria Laura, o Jorge Vinha, tem tantos companheiros que a gente quer juntar nesses companheiros e reorganizar esses companheiros para que a gente possa encontrá-los, porque eles têm muita contribuição. Eu fui na entrega do título doutor honoris causa do companheiro Ibanes nessa semana na UNB e reencontrei muitas pessoas que foram importantes na fundação e na primeira experiência de governo. A outra questão que eu queria dizer para vocês, na nossa resolução congressual do PT, a gente aprovou um projeto chamado Sinergia Petista, que é o momento da gente encontrar a organização territorial das zonais do PT com os setoriais do PT, para a gente ter uma ação política. A pandemia nos prejudicou nisso. Nós tivemos que recorrer, né, Sheila, a fazer ações performáticas, ações, os comitês, para a gente fazer ação. Então, a gente quer fazer, entre o dia 8 de março e 5 de junho, que é o Dia Internacional das Mulheres, e o Dia do Meio Ambiente, são 13 semanas. A gente fez isso em 2021. A gente quer, copiando a ação das mulheres, dos 21 dias de ativismo, a gente quer fazer 13 semanas de atividade partidária. Convidei o companheiro Márcio Macedo, ministro das Relações da Secretaria-Geral, que trata das relações com os movimentos sociais, para abrir esse projeto, e a gente encerra com a geração 80. Durante essas 13 semanas, do dia 8 de março ao dia 5 de junho, a gente quer fazer debates temáticos sobre cada um dos setoriais. E também queremos discutir isso com os ministros, né, e ministras do governo, que corresponde a esses temas, como a questão da mulher, a questão racial, a questão dos direitos humanos, e a gente quer fazer essas atividades nas cidades, e não no plano piloto. A gente quer juntar a atividade, quer fazer atividade lá em Planaltina, lá em Braslândia, lá no Gama, Santa Maria, Santo Antônio, todos os lugares, todo esse período a gente organizar. Nesse momento, nós vamos discutir todos os temas, e vamos discutir, né, também a atualização, o recenseamento que a gente tem no PT, que a gente também aprovou. Então, a gente quer fazer isto. E esse debate tem que estar combinado com o papel da federação. Nós precisamos debater isso. Eu quero me dedicar a isso. A gente trouxe o companheiro, né, Hélio Dolly, o companheiro Lalo, que foi secretário-geral da Frente Ampla do Uruguai, para falar da experiência da Frente Ampla. Tem a companheira Laís Abrama aqui, que tem experiência sobre o Chile. Então, nós queremos construir uma nova forma de organização. Eu acredito na federação, eu quero potencializar esse papel da federação e a gente discutir com os outros partidos
que eu citei e outros para a gente, como a gente pode potencializar a nossa organização. Isso vai exigir de nós. Enfrentar o fascismo, gente, não é apenas enfrentar uma eleição. E esse fenômeno não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, portanto, isso vai exigir de nós um processo de muita tolerância, de muita escuta, de muito diálogo, para a gente construir essa relação e um novo patamar das relações políticas. Com isso, a gente, para finalizar, eu uso uma expressão que digo o seguinte: a motivação do golpe contra a presidente Dilma era pelo sucesso das nossas ações governamentais dos 4 mandatos nossos. A concretização do golpe foi pelos nossos erros, porque a gente não organizou o povo quando a gente era governo. Então, portanto, agora, o papel dos comitês populares, o papel do partido, não confundir o papel do partido com o papel do governo. Governo é governo, partido é partido. E a militância do PT precisa compreender isso, e o governo precisa compreender isso, para que a gente faça diferente. E para que a gente não fique numa política de gangorra, ganha uma eleição, perde outra. Nós queremos governar e mudar esse país por muito tempo. E nós não queremos apenas ganhar a eleição para o Palácio do Planalto. Nós temos que olhar aqui pelos 2 caminhos. À esquerda, o Buriti, e aqui à minha direita, para o Palácio do Planalto. Em 2026, nós vamos ganhar, nós vamos voltar a dirigir o GDF, nós vamos voltar a dirigir a Câmara Legislativa e vamos continuar governando o país. Mas, para isso, é preciso que a gente aumente os resultados eleitorais nossos para as eleições proporcionais. Não podemos ter um Congresso Nacional com 513 deputados e o PT ter apenas 68 deputados, ou que a nossa federação tenha apenas 80 deputados. Então, portanto, a tarefa é ganhar em todas as frentes. E, para ganhar em todas as frentes, a gente tem que ser tolerante, humilde, sandália de pescador, e reconstruir a relação da esquerda para, definitivamente, derrotar a direita permanentemente no Brasil. Obrigado! Viva o PT! Viva Lula! Vive essa militância e esses grandes dirigentes que nós homenageamos. E vamos fazer isso num documentário, companheiro Ito, um palco de lutas da vida partidária, como você nos inspirou ao fazer o palco de luta da luta sindical. Obrigado a todos, muito obrigado. Segunda-feira, 18 horas, Centro de Convenções, vamos abraçar o Lula. Muito obrigado a todos e todas, aos companheiros e companheiras. Desculpe pela desorganização, desculpe pelo momento, mas vocês são muito importantes para nós. E como diria o Rubem Alves, no seu livro sobre o Gandhi, nós queríamos hoje aqui fazer uma magia dos gestos poéticos da esquerda brasileira, e especialmente da nossa esquerda aqui do Distrito Federal. Muito obrigado a todos por ter vindo. Desculpa aí.